Olá pessoal, tudo bem? Estou apresentando para vocês aqui essa pequena videoaula com o objetivo de compartilhar um pouco das técnicas que eu utilizei na hora de fazer o mapa utilizando o grid isométrico, dando dicas de soluções que eu desenvolvi durante a criação desses mapas. Para começar, vou simular aqui a construção de um pequeno mapa, de uma pequena dungeon, onde inicialmente uma sala simples de mais ou menos 6 por 6 metros, onde eu inicio demarcando a sua área onde eu irei trabalhar. Então escolho aqui uma aresta, marco aqui a linha vertical e as suas linhas em ângulos referente a suas linhas que compõem o plano baixo, a planta baixa que seria. Aqui eu conto a partir desse retângulo, que equivale a 1,5 m. Então eu conto 4, marco aqui. Seguida mais 4, marca aqui. E mais 4 para esse lado, e a gente demarca aqui essa outra aresta. E temos aqui então a área da sala onde iremos trabalhar. Só seguir aqui, ligar as linhas. Temos a área de nossa sala, dando continuidade à linha vertical, onde eu marco 3 metros, que é normalmente a medida padrão de pé direito de nossas casas. Eu trabalho sempre com essa medida, a maioria das vezes. A não ser que por algum motivo especial a área vai ser ocupada por uma criatura não humana que tenha suas dimensões, uma altura acima de 3 metros. Aí no caso você pode fazer um pé direito acima dessa medida, ou o contrário no caso de uma criatura menor, mas por padrão humano essa é uma medida que fica dentro, aí fica bem próximo do padrão de pé direito utilizado hoje em dia. Agora pronto, aqui certo. Próximo passo seria fazer aqui uma porta. Escolher já que a gente não está trabalhando aqui com um mapa com uma planta baixa, então, eu estou fazendo aqui uma simulação, então eu vou escolher aleatoriamente o local onde colocaria essa porta. Escolher aqui, então aqui, como normalmente nossas portas têm aproximadamente 2,40 m, eu trabalho com a medida de um retângulo desse meio, mais ou menos.
eu sempre procuro apagar as linhas de construção que fica atrás da porta, para deixar assim a porta com o visual mais limpo, já que, né, o espaço aqui que vai ser eliminado corresponde a uma região muito pequena, e isso não compromete a composição do cenário. Posteriormente pode vir a ter, né, colocação de móveis, alguma coisa assim que tem alguma representação que você vai utilizar para caracterizar sua sala. Então, eu aconselho, né, você trabalhar dentro do material indicado para ser utilizado no grid, e você buscar sempre um lápis, um marcador de pontas com espessuras diferentes, né, para você poder fazer os detalhes que requer maior precisão, né? Como por exemplo esse efeito de fibra da madeira, né, na porta, que com um lápis de espessura menor você obtém o melhor resultado, né? Facilitando assim você representar esse efeito. Aqui na parte do trinco, como é um ambiente de fantasia medieval, eu sempre utilizo o ferrolho de tipo de argola, que é um tipo muito utilizado naquela época. Aqui eu faço um efeito aqui da lateral da borda da porta, e pronto, aqui está a nossa porta. Vou colocar outra porta, seria a saída do aposento e o acesso para outra área. Aqui eu vou aproveitar para mostrar um exemplo de uma outra possibilidade, né? Que seria a porta com o portal, um outro exemplo de porta com a parte de cima em arco. Você, para quem assim não tem muita prática, você pode marcar um lado. Na verdade, você primeiro faz as duas linhas horizontais, né, mais ou menos aqui, aproximadamente no meio, e marca mais ou menos onde o início do arco. Fica mais prático para você executar o desenho do arco. Apago um pouco. Okay. Eu vou introduzir aqui um portal. Então eu coloco aqui para dentro do retângulo, porque aí eu mantenho, né, a dimensão total da porta sempre dentro dessa medida, que é a medida padrão de escala do grid. Dá um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Colocar aqui a borda da porta, né, o portal, e aqui vem a porta. O mesmo processo de argola. Esse exemplo aqui seria uma porta reforçada de madeira, reforçada com barras. Então desenho aqui sempre seguindo, paralela às linhas aqui do retângulo. Aqui pode ser em cima sobre a própria linha. Então
os pontinhos para representar aqui os rebites. E a gente faz agora as barras das tábuas que constitui a porta. Um pouquinho de efeito aqui de madeira, mesmo aplicado na outra. Isso aí. Temos então duas portas. A composição, né, de interna do aposento, se quiser acrescentar algum móvel, algum elemento, a forma que eu utilizo e a dica que eu sugiro é sempre evitar as regiões onde você já desenhou alguma coisa, tipo algum elemento, né? Como nesse caso aqui onde tem as portas, eu sempre evito para não ficar gerando sobreposição, que isso acaba poluindo bastante aí, gerando confusão. Acrescentar aqui um baú. Como não foi planejado, então eu vou ter que apagar novamente esse traço, né? Apagar esse traço aqui e desenhar nesse retângulo, fazer um baú. Não necessariamente eu preciso ocupar todo, sabendo que independente disso, essa área estará ocupada por esse elemento. Aqui você pode usar o mesmo esquema da porta, né? Para esse efeito de arco, você marca aqui e mais ou menos na mesma elevação você marca novamente e parte daqui o arco. Apaga. Aqui mais uma vez, como eu tinha falado, né? Por não ter sido planejado, a gente vai ter que apagar. E aqui sempre, né, paralelo a uma das linhas do retângulo, no mesmo sentido da linha que você vai fazer. Aqui mais uma vez, né? O mesmo esquema aqui vale, né, para o outro arco, só que dessa vez nesse sentido você pode marcar aqui e paralelo você marca aqui. Então a partir daqui você traça o seu arco, fechando aqui. Utilizando essas marcações você já pode, né, você já aproveita para traçar as linhas da tampa do baú. Aqui faz um cadeado, caso do baú tá trancado, e os adornos e reforços do baú. Pronto, aqui temos então um baú. Pequena rachura e tá ok. Praticamente temos um aposento, né? Pequeno aposento aqui pronto. Em seguida nós podemos dar continuidade no mesmo por essa porta, traçando aqui um corredor. Como sempre, evita traçar sobre a porta,
eu sempre, né, uso esse formato, né, de deixar as portas sempre em primeiro plano. E aqui vamos acrescentar um elemento que é um dos mais chatos de serem feitos. Vou dar aqui as dicas das soluções que eu desenvolvi para criar esse elemento de uma dungeon, que são os degraus, né? Aqui esse pequeno túnel, ele vai ter uma elevação, né, acessada por degraus. Então eu vou mostrar aqui com a melhor maneira da gente fazer, né, os degraus. Uma dica importante, né, a primeira delas é você sempre trabalhar, né, em duas vistas, né, que são as que eu sempre utilizo, que são as vistas que deixam os degraus na posição frontal em relação à vista da pessoa que está olhando o mapa no grid, né? Evitando assim, né, que você tenha uma escada desse jeito, por exemplo. Vou simular aqui um exemplo, né? Em vez de eu fazer a elevação subindo, eu farei descendo. Aqui, né, vamos descer 3 metros, uma inclinação de 45 graus. Você vai ver que, né, iniciando os degraus, mais 3 degraus e seguindo a linha aqui, traçando a linha aqui para mais ou menos paralela. Então é isso que nós temos, né? Você não consegue visualizar os degraus por conta dessa posição. Por isso que eu aconselho sempre a procurar a posição que deixe os degraus de frente, né? Um exemplo, se fosse o caso de ter que fazer, né, uma elevação, a escada descendo, o ideal seria, ao invés dessa posição, você concluir o corredor até aqui e pegar essa vista a escada nessa vista aqui e aqui, isso aqui. Então descemos para cá 90 graus aqui, 90 graus, traça mais ou menos, faz uma demarcação para guiar. Então uma dica importante que eu dou, né, é que o nosso padrão de degraus é mais aproximadamente 200 milímetros, né? 20 centímetros seria, o que daria, né, em torno de mais ou menos 7 degraus e meio por cada retângulo desse de 1,5 metro. Logo em seguida você faz aqui as linhas verticais,
Faz as linhas, né, sempre paralelas aqui. E novamente do outro lado você repete degraus. Outra forma de desenhar escadas é na sua posição oposta. Que seria aqui, né? Para mostrar esse exemplo, vou dar continuidade. Vou fazer mais um aposento aqui, né? Dessa vez com 7,5 de largura e 6 aqui de comprimento. Como no caso eu já fiz direto, mas se caso você tenha dificuldade, usa aquela dica que eu falei, né, de marcar primeiro as arestas, seria aqui, e depois ligar as linhas e em seguida fazer as linhas verticais. Vou manter o mesmo padrão, 3 metros de altura. E pronto. Em seguida eu vou dar outro exemplo de uma escada, só que dessa vez em outro sentido. Aqui eu vou fazer uma passagem sem portas em arco, mesmo seguindo a mesma técnica já mostrada, né, na porta. Você puxa a linha vertical, traça, né, mais ou menos 1/3 nessa proporção, e a partir daqui você traça o arco. Vamos lá. Se quiser fazer o portal, mesmo esquema, seguindo sempre retângulo. E fecha aqui, já não tem porta, né? Conseguimos visualizar toda a lateral. Ok. Aqui nós seguimos com outro corredor. Como eu estou fazendo um corredor aqui bem construído, seria, eu estou usando as linhas mais retas, mas se fosse o caso de uma dungeon, um calabouço ou uma mina, né, você poderia
Eu vou mostrar aqui um exemplo. Fazia traçar uma linha mais desuniforme, né? Dando essa ideia de ter sido recortado rusticamente na pedra. Essa coisa aqui puxando umas linhas, né? De baixo para cima, mais ou menos da mesma forma que a porta. Você dá um efeito de pedra aqui na parede, né? Algumas linhas horizontais, né? Dando um efeito de achura. Não exagerado, né? Para não deixar muito poluído. E aqui finalizaria esse pequeno corredor com uma porta reta, dessa vez, né? Porta reta, aqui o portal, uma boa dica que eu dou é no caso desses corredores, né, que são recortados em rocha, né, que não segue uma construção, né, bem feita, bem delineada. Você pode mais ou menos onde seria a curva, né, da parede para o teto. Então, mais uma vez você implementa com esses efeitos de pedra. Eu sempre faço esses efeitos. No pé da parede, normalmente eu gosto de utilizar uns efeitos, né, de parede descascada, né, para dar essa impressão de coisa antiga, de coisa velha e pouco cuidada, né? Nada muito exagerado. Os cantos da parede, um pouco de achura pode dar um efeito de sujeira, como essa região aqui, mas como eu já tinha dito, é uma região de uma construção meio rústica, meio inacabada. Você pode colocar aqui umas pedras, né? Seria pedras que teriam caído aqui durante o processo de construção, escavação, né? Aqui nesse exemplo, só para mostrar mais um exemplo de porta, eu vou fazer uma porta de ferro e mostrar como dá esse efeito, né? Para dar o efeito de porta de aço, de porta de ferro, eu normalmente utilizo essas bordas. Traço as bordas, traço no meio um reforço e marco com os pontos, né, para dar um efeito de rebite. Pouco de achura, e aqui temos, seria uma porta de aço. Vou pegar um pouco aqui,
Atrás dessa porta a gente pode colocar então a nossa escada, né? Não vou partir dela, mais uma vez, como eu disse, para não deixar muito sobrecarregado, poluir demais. Eu vou puxar uma pequena extensão de corredor, dessa vez um corredor bem feito, e vou fazer partir daqui para a nossa escada, retornando então para o nível anterior. Aqui, traça aqui uma linha de 90 graus. Seria aqui, não. Traçou aqui, aqui. Sempre bom traçar o retângulo, em caso de dúvida, para que você possa ter uma noção exata de onde a escada termina. Eu sempre, na maioria das vezes, na verdade, eu procuro colocá-la em 90 graus, 45 na verdade, né? 45 graus, e traço as laterais, e a partir daqui, né, como eu disse mais uma vez, marco 3 linhas e faço aqui os degraus. Mesmo esquema do outro lado. Se já quiser, já pode ir traçando a linha para lhe ajudar a deixá-la já paralela, né? Pode perceber aqui, que essa posição você visualiza a escada frontalmente, então evitando assim aquela vista, que eu tinha mostrado no exemplo anterior, da escada anterior, onde você não consegue visualizar os degraus. Aqui manter esse paralelismo é importante, a não ser que, como exemplo do corredor, você não queira dar uma impressão de escada feita rusticamente, grosseiramente, vamos assim dizer. Você aqui pode fazer a escada com a largura maior, pode acrescentar mais um retângulo ou dois, dependendo da sua necessidade. Como é só para um exemplo, eu vou fazer apenas com que seria um espaço suficiente para apenas um personagem subir por vez. Aqui eu posso acrescentar aquele efeito, de desgaste. E aqui está a nossa segunda escada. Aqui em cima vou fazer mais um aposento, um aposento pequeno com 3, 4,5 de largura por
3, 4,5 de comprimento. Um quadrado, na verdade, né? 4,5 por 4,5. E no centro eu vou colocar uma fonte para aproveitar e mostrar o exemplo de um elemento que é um dos mais difíceis de fazer, né? Seria a elipse. Aqui realmente é um pouco mais complicado, mas a técnica que eu utilizo, apesar de não ser a correta, mas para mim assim atende, é a de marcar um X, né? Como aqui eu já tenho essa linha, ó, vertical, eu só traço uma horizontal, na verdade formando uma cruz, né? Então, a partir desse ponto, eu traço uma elipse. Existe até técnicas, né, para fazer esse desenho utilizando esquadro, compasso, na verdade, né? Perdão, utilizando o compasso. Aqui você sempre, né, encostando em cada um dos lados do quadrado, deixando mais ou menos a mesma distância entre aqui e aqui. Você e essa distância para essa, você consegue uma elipse assim bem próxima do que seria a vista correta. Uma dica que eu dou para quem tiver maior dificuldade é adquirir uma curva francesa. Lá você tem várias elipses. Você pode, né, utilizar aqui melhor atender, né, ao tamanho do elemento que você vai desenhar. Feita a elipse da base, você pode traçar aqui nas laterais as linhas verticais e repetir mais uma vez. Como eu já tenho uma elipse de baixo, eu mais ou menos posso aqui subindo, né, várias linhas verticais com aproximadamente a mesma altura. Isso já pode me servir de guia para desenhar a outra elipse. Ficou muito exato, mas está bem próximo, né, do que seria a correta, sem o uso de nenhum instrumento. Feito isso, agora é só apagar aqui, fazer a borda do nosso poço, seguindo sempre, né, mais ou menos na mesma distância, e fazer aqui a borda aqui, os tijolos. Aqui você faz seguindo paralelo mais uma vez, né? Faz um pouco mais largo, na verdade, e aqui já temos nosso poço. Um efeito de rachura, mais ou menos no mesmo sentido aí da elipse, né? Ajuda a dar essa noção de profundidade no poço.
Você pode acrescentar aqui nas laterais uma haste de madeira com uma forquilha a madeira que passa, que seria então para apagar as linhas, né, ali na extremidade, no canto da sala, para deixar em primeiro plano. E a linha da corda seria a corda do balde. Aqui estamos no nosso poço. Pronto, só um pouquinho aqui de efeito de madeira. Agora damos continuidade, traçando aqui as linhas verticais. Mais uma vez com 3 metros. Nesse caso aqui eu não vou traçar a linha para não sobrepor aqui a nossa. Bom, então é isso, pessoal, encerrando por aqui essa pequena videoaula onde eu trouxe aqui os elementos que eu considero assim um dos pouco mais complicados, e alguns mais complicados, como o caso da elipse e escada. Espero ter ajudado bastante e que vocês possam estar se divertindo aí com o seu grid isométrico. Até a próxima então.